É impossível não nos deixarmos arrebatar pelo amanhecer junto ao mar. O grito das gaivotas é o despertar para mais um regresso da faina. A agitação que paira sobre as nossas cabeças faz-me sentir o pulsar do coração da região do país com mais peso no setor das pescas. Matosinhos acolhe-me com o sorriso de Hélder André. É o meu primeiro contacto com os pescadores de Caxinas. Como tantos outros colegas, já nasceu preso às redes desta profissão. O mar levou-lhe o pai no naufrágio, mas não lhe conseguiu afundar a paixão. O que é que mais te apaixona neste teu trabalho? O que é que te faz sorrir? Eu quando cheguei aqui vi-te sempre com um grande sorriso. O que é que te faz sorrir assim? Ao levantar-me todos os dias porque eu gosto disto que faço, adoro isto que eu faço. Gostas do mar, gostas das redes, tudo, gostas do cheiro, tudo. da dinâmica? De tudo. Eu sempre quis sair da escola, sempre quis e passei todos os anos, no nono ano, na altura no nono ano, mas eu só queria isto, eu gosto disto. Tu não estás num trabalho dentro dos barcos, tu estás em apoio em terra. Como é que se chama a tua função? A minha função é de mestre de redes, que eu faço a bordo das embarcações, trato da manutenção e manuseamento das redes, apoio na descarga, tudo que envolva o barco passa por mim. Portanto, tu és o mestre de redes e depois tens outros que trabalham contigo. Sim. E é gente mais jovem? Sim, tenho 3 homens mais novos do que eu e um senhor que é mais velho que eu. E portanto, tu ensinas esta gente mais nova a tratar das redes? Sim, ensino menos um, que é o mais velho, que é o mestre de redes. Esse senhor. Eu se calhar ensino-te a ti também, não é? Diz-me uma coisa, gostavas que mais jovens se interessassem por este trabalho? Sim, gostava, que neste momento agora está difícil arranjar a juventude para vir. E é uma profissão que tem muita saída, porque cada vez está... Há mais dificuldade, não é? Exatamente, e as idades dos senhores mais velhos também já está a acabar, e senão extingue-se. E uma arte bonita de aprender, e gostava que toda a gente viesse aprender, os mais novos, chamar mais novos para a pesca. Eles estão a separar o peixe, Sim, não é? Estão a separar, não sei se está misturado, a sardinha com o biqueirão, o processo de separação, que é para ser vendido. O processo de trabalho na doca começa logo após a chegada do barco Vitória Coentrão. Um apelido que se consagrou nos relevados, mas que, tal como os filhos da terra, também o agora jovem armador Fábio Coentrão nunca perdeu o mar do horizonte. Alô! Tudo bem? Oi. Alô, mestre! Desde ali. Olha, vamos até ali ao bar. Conta com a sabedoria de gente experiente, como o mestre Francisco Vareiro, para construir uma carreira nesta área. Não me deixes cair, que eu tenho filhos para criar. Bora! Fábio Coentrão representa uma nova geração de empresários que acreditam na pesca como uma atividade com muito futuro dentro da economia do mar. Ainda estava no Real Madrid quando comprou o primeiro barco. As raízes são desde que nasci, o meu pai sempre teve barco, gostava imenso da pesca e... E desde pequenino tu ias Sim, para os sim, barcos? ia muito. Ias com o teu pai, ia muito por com o meu exemplo? pai, gostava imenso e a minha vida toda foi... Sempre que tinha aquela folguinha, sempre que estava de férias, a minha vida era... Era o mar? Era o mar, era pesca e, claro, sabia que o futebol um dia iria acabar, teria que seguir outro rumo na minha vida e a minha felicidade passa por esta terra, passa pelo mar e, obviamente, que sendo assim, quero seguir esta vida. Agora há uma coisa muito interessante, tu já tens uma equipa razoável, tens neste momento no ativo 3 barcos e já tens qualquer coisa como 45 pessoas mais ou menos a trabalhar contigo, o que é bastante. Como é que é a composição das faixas etárias? Tens bastante gente jovem ou não? Tenho bastante, tenho muita gente jovem, também tenho gente Com mais idade, com mais idade, é experiência? normal, acho Claro. que todos merecem ter o direito de trabalhar, tanto os jovens como as pessoas de idade, mas claro que eu fico contente de ter essas pessoas novas, não é? Porque tenho muita gente a bordo do barco, por exemplo, de pessoas de 60, 65 anos, 70, que um dia Vão-se reformar, vão-se reformar e claro não é? que nós procuramos sempre ter gente mais nova para dar seguimento
à profissão. e tenho bastante. Tens noção que és referência para as gerações mais jovens ou não? Claro que sim, Fátima, é o que eu digo. Acho que as pessoas, quem gosta do mar e quem realmente quer experimentar o mar, tem que seguir A sua vontade, o não seu é? sonho, a sua vontade, porque a vida do mar não é nenhuma vergonha, dizendo todo. assim, como muita gente pensa. São verdadeiros homens, aquelas pessoas que vão para o mar. O mar faz falta para todos nós, para o mundo faz falta e tem que haver pessoas lá a trabalhar. E acho que essas pessoas têm que ser respeitadas, como em qualquer outro trabalho. Mas quando falamos no mar, há muita gente que pensa que o mar é um bicho de 7 cabeças. Não. Com as condições que há hoje em dia, o mar é uma vida completamente diferente. A nível de tudo, a nível de trabalho, a nível financeiro, acho que é uma vida muito gira a seguir. Fábio, e aqui é o quê? Aqui vai ser a cozinha. E aqui vai ser a cozinha. Mas é grande. Isto é o quê? Zona para comer? Aqui é a zona para comer e ali leva as coisinhas para fazer a comer, o filãozinho. Isto é para estrela Michelin, Não não? espero que falte nada aos meus homens. Nada. Olha, o cozinheiro é bom? Muito bom. Muito bom? Nunca comi, mas acho que é bom. É bom que seja, que 3 meses é muito tempo. Uau! É a pensar no talento jovem que quer atrair e no bem-estar dos seus homens, como gosta de se referir, que não hesita em procurar os fundos necessários para modernizar a frota. Atualmente estão licenciadas em Portugal 3.880 embarcações. A maior parte necessita de ser renovada para melhorar a eficiência energética e as condições de trabalho a bordo. Este barco é um barco que normalmente vai para o mar, pode ficar 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. À volta As disso. pessoas vivem ali muito tempo, Exatamente, exatamente. E eu quando comprei este barco, o barco não estava nas condições ideais. Eu não faço ideia, mas isto deve não é custar fácil. imenso dinheiro a Muito. remodelar tudo, não é? Estou a falar um número mais ou menos, mas cerca de 2 milhões para remodelar um barco deste. Estamos a falar de muito dinheiro, que não é fácil. Mas foi por isso, por exemplo, que te candidataste ao Mar 2020 para teres algum apoio? Claro que sim, porque, como eu disse, isto é uma vida nova para mim, estou a começar num ramo como este, em todos os ramos, em todos os negócios, em cabeça, e eu entrar nesta vida, apenas 6 anos, aparecer-me uma obra destas, com o valor que este barco me custou, certamente não iria conseguir fazer as obras no imediato. Tens assim algum objetivo que tu queiras, que já tenhas delimitado, que pode ser um objetivo concreto, dizer, olha, eu quero um dia ter uma frota de 10 navios, como pode ser uma coisa como eu quero ser tão bom nisto como os meus tios ou o meu pai era, ou não sei, tens algum objetivo? Não, tenho, claro que tenho. Eu quero chegar aos meus 40 anos e ter uns 10 barcos. Quando também tinha 15 anos e queria chegar ao Real Madrid, sabia que tinha um longo percurso pela frente, muito difícil, e sei que aqui se calhar talvez ainda mais difícil vai ser. Mas eu sou uma pessoa muito otimista na vida, tenho muita confiança em mim e acredito que um dia iremos estar a falar os dois e eu já com 10 barcos. Esperemos. Olha, marcamos encontro não sei quanto para celebrar os 10 barcos. Estou à sua espera. Chama-me, que eu virei. Obrigada. Há quem diga que da Caxinas do antigamente só restou o farol do Aguilhão e pouco mais. Longe vão os tempos em que este mar, sem dó nem piedade, roubava a vida aos homens da terra. Ainda é a maior comunidade pescatória do país, mas tal como o setor, também aqui se está a mudar para melhor. A pesca deixou de ser um triste destino e é agora encarada como um estilo de vida. Manel, ser hoje das Caxinas é bem diferente do que era quando era garoto, verdade? Sim, muito diferente. Então, Há 20, 25 anos atrás, o caxineiro não dizia que era caxineiro. Nós íamos a qualquer lado, havia um problema, seja nas escolas, seja na pobre, seja onde fosse. Ora, lá vêm os caxineiros, lá vêm os caxineiros. Então o que é que nós fazíamos? Evitávamos dizer que éramos caxineiros. vocês não eram bem vistos. Não. Agora nós temos orgulho em dizer caxineiros. Nós temos pessoas que nem sabem mudar caxina que dizem que são caxineiros. Evoluiu a caxina. A pesca e os pescadores que nós temos espalhados pelo país fez com que esta grande zona pescatória evoluísse. E agora nós temos todos orgulho em dizer que somos caxineiros. As coisas evoluíram muito a vários níveis. E eu pergunto, como é que é ser pescador hoje? Quem quer vir para o mar não escolhe o mar, não escolhe a pesca porque é uma profissão. Tem que levar disto um estilo de vida. E as Já alguém que quer este estilo de vida? Sim, as pessoas têm que querer este estilo de vida. Isto é um estilo de vida, não é uma profissão. Isto é um estilo de vida remunerado, como toda a gente sabe, que ninguém também quer vir
para o mar de graça. Mas nós dependemos muito do que a natureza nos dá. Quem vem para aqui vem de coração. E nós sabemos que agora, no tempo que estamos, isto tem futuro. Então o que é que nós queremos? Nós queremos recuperar todo o setor. Recuperá-lo como? Para começar, precisamos de abater a frota. Temos muita frota a trabalhar para as cotas. Não digo para o peixe, para as cotas que temos para pescar. No fim de nós abater a frota, precisamos de fazer uma recuperação a várias espécies. Chama-se um defeso biológico. Porquê? Porque eu acho que todas as espécies têm o direito de se reproduzir. Nós jovens é que estamos a pedir melhores condições nas embarcações. Internet, fornos para aquecer o comer, Sítios para descansar, sítios para que eu já vi. banhos. Mas as pessoas também têm que perceber que nos barcos com 30, 40 anos da nossa frota não conseguimos fazer isso. Por isso é que nós estamos a pedir o abate com urgência. Para quê? Para eliminar as velhas e as novas que quiserem ficar, Já os mais ficam com novos, essas condições. já ficam com essas condições. Manuel Marques começou a trabalhar no mar com 12 anos. Na altura, escondia-se a bordo do barco do pai. Atualmente, é presidente da Associação de Armadores de Pesca do Norte. Percorreu comigo algumas das ruas do bairro dos Pescadores que passam despercebidas com a modernização da cidade. Um espelho da transformação da própria comunidade. O pescador de agora não é o pescador de antigamente. Agora o pescador tem orgulho em ser pescador. Mas acha que este orgulho de dizer eu sou pescador é uma coisa que sente aqui em Caxinas ou é um bocadinho pelo país todo? Acho que é pelo país todo. Ou seja, vocês ainda não são os suficientes, porque há falta de mão de obra, precisamos trazer mais jovens para a pesca, mas os que estão dizem com orgulho, eu sou pescador. Tenho orgulho porquê? Temos orgulho às vezes por uma coisa que dá um bocado de vontade de rir, mas eu tenho orgulho por isso, porque somos poucos. Porque São raros. Somos raros, nem toda a gente quer vir para esta atividade, porque se nem toda a gente quer vir, tínhamos por duas coisas, ou não se ganhava dinheiro, ou era muito má. Mas não, neste momento ganha-se dinheiro e é uma atividade espetacular que vive na natureza. Nós estamos aqui também para tentar evitar que haja acidentes. Sempre que está mau tempo, nós temos uma relação muito grande com os capitães do Porto, de pesca, que isso é importante, antigamente não se tinha. E uma coisa certa, nós não vamos tirar a toalha ao chão. Nós, de uma maneira ou de outra, vamos ter que virar isto. E acho que estamos a conseguir virar. Não tenho dúvidas que estou perante uma geração de pescadores que sabe o valor que o seu trabalho tem para a sociedade e para a economia. Regresso ao cais da Doca Pesca de Matosinhos e ouço o mestre Francisco com a mesma convicção. Eu sinto-me doutor. Porquê? Porque eu não tenho cartucho como um advogado, um engenheiro, etc. Mas o meu cartucho é este, está nas nossas mãos, está no nosso sangue, está no nosso rosto, as nossas rugas que nós temos. Eu sou um doutorado porque eu sei que os outros da terra não são capazes de fazer o que eu faço. Como eu não consigo fazer o trabalho deles, eles também não conseguem fazer o nosso. Portanto, é dessa forma que eu me sinto, um doutorado da pesca da sardinha. Ó mestre, o mestre fala do mar sempre tão apaixonadamente, fala do seu trabalho sempre com os olhos a brilhar. Eu pergunto porquê? Porquê é que isto é tão especial? Muito simples. O sangue corre nas veias e ferve o bichinho que está lá nas veias. Eu faço um apelo aos nossos jovens para que venham ao mar, venham ver que isto é um gozo, é fantástico andar ao mar, é uma vida saudável. A gente sai às 9 ou 10 da noite, voltamos 7, 8 da manhã, estamos em terra. A pesca do cerco ao meio-dia, é assim, a pesca do cerco é mesmo assim. Okay. Ao meio-dia, 1 da tarde, 2, estamos a almoçar com a nossa família à mesa. Portanto, faço um apelo à juventude, venham para o mar, isto aqui é o melhor que pode haver. Muito bem. Bem, mestre, é assim, eu vou arriscar. Vai arriscar e de certeza que vou ganhar uma marinheira, já não vai querer trabalhar na televisão. É só tirar a cédula e vai começar a trabalhar com a gente também. Está bem, vamos ver, vamos experimentar. Claro que sim. E vou mesmo, mas para já apenas por uma noite. Entrei a bordo, curiosa, para conhecer mais uma arte da pesca, desta vez a do cerco. Ora, vamos lá para esta aventura. Obrigada, meu querido, para si também. Deus o acompanhe. Boa noite e seja bem-vinda. Vamos lá dar a pesca? Vamos embora! Larguem aos cabos! Fala aí ao rádio aos meus sobrinhos Aqui? e à minha família, essa senhora. Boa noite, sobrinhos. Daqui fala Fátima Lopes. Boa pesca para vocês. Já vai ter um retorno.
tia. Boa noite, esteja bem. Está semana agradável. Continuação, tudo bom. Apanhem muito peixinho. Vocês também, muito peixinho, hein? E um grande sorriso. Neste ambiente familiar e de cumplicidade, ninguém se sente sozinho, mesmo que esteja no meio de um vasto oceano tão misterioso como milagroso. Bomba, bota bomba, bomba, saca toda a bomba, 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 bomba. Venha, rapaziada, vamos embora, dai o grito de morto, vamos embora, homem. Meio do meio agora. Sempre meio proa. Posso dizer que foi uma bênção de Nosso Senhor dos Navegantes. Em poucas horas, deu-se o milagre da multiplicação das sardinhas. É daquelas idas ao mar que enchem de felicidade uma tripulação, como o nosso jovem Adriano Vianês. Depois de experimentar uma outra profissão na restauração, não resistiu ao apelo do mar. Eu gosto mesmo disto que eu faço e não me vejo neste momento a fazer outra coisa, por mais que as pessoas digam que procurar outra vida e que isto aqui não Mas leva quem é que futuro. te diz isso? Isso também é curioso. Muita gente diz no café, tipo, pessoas que não sabem o que é isto, que não vivem disto, não sentem, tentam levar-nos para outro lado, que não, para tirar da vida da pesca, porque dizem que isto está acabado. E não é bem assim. E não é assim que tu sentes? Não. E esta é uma pesca particularmente exigente ou não? É exigente, é exigente. Se cada um der um bocadinho e gostando, deixa de ser exigente, não é? Mas quando cada vez que À vais noite para o escuro. mar e vens com as redes cheias de peixe, como eu vi esta noite, uma coisa absolutamente incrível, eu não sei, imagino que os teus olhos sorriem, como estão a sorrir agora, não é? É satisfação, ainda inclusive disse ali ao seu colega, quando eu não apanho nada, eu chego a casa e fecho-me e só saio de casa A sério? à noite para vir outra vez para o mar. E aborrecido. Portanto, és mesmo um miúdo feliz no mar. Sou. E eu também me sinto uma pessoa grata e feliz por testemunhar estes exemplos de vida e profissionalismo de quem tanto faz para continuar a levar o setor da pesca nacional a bom porto.